Baby Class, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre aquecimento de socialização. Uau, mas o que é este tal de aquecimento de socialização, Mônica? Ó, aquecimento por si só, vocês já sabem o que é. Mas para quem não sabe, é onde eu vou ativar os músculos. A gente vai falar aqui, vou ligar, vou falar de uma forma bem prática. Vou ligar o corpo da minha aluna, vou preparar o corpo da minha aluna para quando eu for trabalhar as sequências durante a aula, for trabalhar algum conteúdo, o corpo dela não sofrer nenhuma lesão, ela não ter nenhum impacto, nada, nada, nada. Né? E eu preciso sim fazer o aquecimento. Mas, Mônica, o nome aí que eu tô vendo é aquecimento de socialização. Como assim? O que é isso? Eu não vou saber eu não sei, Charlotte. É Charlotte, né? O nome aqui. Tá travando, Mônica, tá aí. A gente tá no YouTube também, dá uma olhadinha se tá travando lá também, tá bom? O link tá aí na bio, certo? Mas, deixa eu ver aqui, mas a internet tá ok aqui. Tá ok. A internet tá bacana aqui. Então, eu vou continuar. Você vai dizendo aí, me dando feedback se tá bom, se tá ruim, se tá certo? Voltando. Aquecimento para ativar o corpo. Marta, tá normal, né? Aquecimento para ativar o corpo da aluna, para evitar lesão, para evitar qualquer tipo de impacto, enfim, lesão mesmo no corpo da minha aluna, né? Do mesmo jeito que eu aqueço, eu preciso fazer o relaxamento para que ela volte ao normal, né? E ela não sofre nem cãibra, não tem uma tontura, um desmaio, porque isso acontece, viu? A gente pensa que não acontece, mas acontece. E a socialização, o nome já diz por si só, a socialização é o momento onde realmente eu vou trabalhar a socialização com as alunas, né? Essa troca com elas. Não é que vocês vão entender quando eu for mostrar, eu vou mostrar aliás, eu vou mostrar mais um pouquinho mais na frente, o aquecimento de socialização, como ele pode ser feito, como você tá travando. Galera, vem aqui pro YouTube, que no YouTube também. Oi, Veluma, boa tarde. No YouTube também, eu vou colocar umas imagens, uns vídeos, e é bacana que vocês venham aqui, tá certo? Débora, Cássia, vamos lá. Venham aqui pro YouTube, se estiver muito ruim aqui pelo Instagram. Sim, gente, o aquecimento de socialização, ele é isso e muito mais. E aí eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona ele, tá certo? O aquecimento de socialização, eu não quero que vocês confundam em hipótese nenhuma com o aquecimento normal da aula. Um aquecimento normal. E eu não quero, principalmente, que vocês confundam o aquecimento de socialização com o conteúdo, para ensinar o conteúdo, tá? Eu não ensino conteúdo em aquecimento de socialização. Mônica, e o que é que ele é tanto? O aquecimento de socialização, ele é um dos segmentos da aula. Olá, Rosa, olá, Amanda. Ele é um dos segmentos da aula, certo? E esse segmento da aula, você está vendo aqui, ele é o segundo, certo? Ele é o segundo aquecimento. Nós temos outros. E eu vou dar a ordem para vocês durante a semana também. A próxima semana vocês vão receber toda a ordem disso, como é que funciona. Eu inicio a aula assim e termino assim. Então, vocês vão vivenciar tudo isso e entender realmente como fazer uma aula para que a minha aluna realmente se sinta segura, ela se desenvolva e todos aqueles benefícios que você já conhece, né?
E, como eu falei, o aquecimento, ele está dentro de um segmento da aula, certo? E como eu falei para vocês, ele é o segundo segmento da aula, ok? Só para vocês não se confundirem, a gente está falando de aquecimento e socialização de um padrão de aula de acordo com a metodologia MDT, certo? E qual a diferença entre o aquecimento e socialização e um aquecimento normal, que não seja de socialização, ou um alongamento inicial? Quando eu vou trabalhar o aquecimento, só o aquecimento, pode ser que eu faço uma atividade, hoje eu vou trabalhar salto, então eu vou começar com as alunas fazendo um aquecimento, trabalhando uma amarelinha, trabalhando alguma atividade que traga essa ludicidade para elas, né? E dentro do aquecimento normal, às vezes a gente passa uma atividade para as crianças que fica só uma atividade por uma atividade. Não que ela não vá fazer sentido e não que ela não vá funcionar, porque ela vai funcionar, porque você está aquecendo do mesmo jeito. Porém, eu estou aquecendo de uma forma diferente, né? Uma forma mais divertida, mais dinâmica. Como eu faço para elas interagir mais entre elas, né? E aí, quando eu faço essa interação entre elas, é tudo com propósito também. Por que tudo com propósito? Porque, deixa eu ver aqui se já está nessa parte de falar desse intuito, né? Quando a gente quando eu trabalhei, iniciei o aquecimento e socialização, como foi que tudo aconteceu? Foi por conta de uma pequena discussão na turma, e aí eu fui vendo a necessidade de trabalhar com as alunas de uma forma mais amiga, mas aí a gente sabe que as alunas têm um negocinho aqui com uma amiga e não larga mais, e tem um negocinho aqui com outra amiga e não larga mais. E aí, como fazer para que essas alunas, elas se deem bem, né? Vamos falar assim, para que essas alunas consigam criar um laço lá dentro da sala, porque a gente sabe que boa parte do nosso trabalho, boa parte do trabalho de dentro de sala de aula influencia se minhas alunas estiverem mal entre si, principalmente baby, principalmente criança, né? Porque se elas estiverem mal, se elas estiverem brigando, se estiver naquele arranca não sei o que e aquilo, a gente vai ter um grande problema. Porque aí a aluna vai querer sair da turma, porque as amiguinhas não gostam dela, e toda aquela confusão, tá? Mas eu não vou me alongar nisso, não, porque o foco aqui é que vocês entendam o que é realmente o aquecimento e a importância dele ser feito, tá? Existem diversos tipos de aquecimento, isso vai de acordo com a sua criatividade. Porém, todas as atividades são com o mesmo intuito, né? O mesmo intuito de trabalhar o corpo, de ativar o corpo, o mesmo intuito de socializar, o mesmo intuito de ter uma atividade com dinâmica, de fazer com que as alunas trabalhem de uma forma altamente divertida, né? E que não se cansem daquilo, certo? O maior benefício para a criança é exatamente ela vai estar trabalhando sem vai crescer, vai se desenvolver, né, durante os conteúdos da aula lá, e ela não vai nem perceber, porque ela está fazendo isso de uma forma tão divertida, tão brincada, que ela não consegue visualizar, né, essa coisa saturada, essa coisa chata que às vezes a gente pensa, às vezes a gente fala muito isso, mas a gente precisa parar de falar isso, né, que é chato, que só faz quem gosta. Só depende da gente. Só depende de você, professor, desenvolver sua aluna para que não chegue a esse ponto, né? E aí, quando eu falei para vocês desse benefício, lembrando mais uma vez que o aquecimento e socialização, ele tem o intuito de ativar o corpo. O intuito dele não é jamais ensinar nenhum conteúdo novo, certo? Oi, professora Cássia, ou Veluma vai ficar, tá bom? Disponível.
Vamos lá. O maior, eu já falei aqui, porque usar o aquecimento de socialização dentro da sua estrutura. Vocês lembram que eu falei para vocês que nós temos uma estrutura, que nós seguimos um padrão. Então, toda aula a gente tem esse padrão. Única, mas fica muito chato, não fica, não. A criança todo dia fazendo a mesma coisa, recebendo a mesma coisa, não. A gente tem um padrão. Criança precisa de rotina, eu venho falando isso para vocês em todos os aquecimentos. É diferente de monotonia. Monotonia é uma coisa saturada, uma coisa que já está ali só no liga-desliga, já está no automático. Na rotina, não. Você tem o horário, o tempo de fazer cada coisa, porém, a atividade é que vem de forma diferente. Lembra que eu falei para vocês, aquecimento e socialização, ele tem diversas formas, porém, todos com o mesmo intuito. Entende? Então, eu vou criar um aquecimento de socialização, que as crianças façam uma atividade pé no bumbum, aí depois dá um abraço na amiga, e depois faz um giro, e depois dá um salto, batendo lá em cima. Um exemplo de aquecimento. E a gente sabe que isso vai fazer total, né? Total diferença para elas. E usar isso dentro de uma estrutura da aula é onde eu vou criar essa rotina, esse padrão. Como eu falei para vocês, nós temos esse padrão, nós seguimos um padrão. Então, as crianças chegam na sala, elas se sentem seguras só por saber que depois não vou falar o nome, mas o segmento 1 vem o segmento 1 vem o aquecimento e socialização, aí vem o segmento 2, vem o segmento 3, elas já sabem a ordem. Então, se por um acaso eu pular o aquecimento, né, e for direto para outra atividade, para o conteúdo, elas já perguntam, mas tia, cadê? Tá faltando aqui uma coisa, tá faltando aqui, a gente não fez aquela parte do início, elas sabem, entendeu? E a gente precisa falar para a aluna o que ela está fazendo e explicar. Não é dizer, você tem que fazer porque você tem que fazer. Não, você vai explicar para ela por que tem que fazer. Se fosse uma turma de adolescente ou uma turma adulta, você não ia dizer, você não ia explicar? Então, é assim que a gente trata a criança também, tá bom? Não vão naquele ditado lá de criança não tem tamanho de gente. Criança é gente. Não usem isso jamais, tá bom? Nós temos alguns exemplos, eu trouxe até aqui umas mensagens das nossas professoras lá de dentro da comunidade. Nós temos algumas professoras aqui também no YouTube, pelo Instagram, e eu vou ler só para vocês entenderem o que acontece depois que essa aluna, que essa professora usa, né? Um pedacinho do que ela vivenciou, utilizando o aquecimento. O aquecimento de socialização, acho ele super importante para começar a aula e para as crianças irem se aproximando uma da outra, pois no tipo da minha aula tenho duas alunas que não se gostam muito. Super bom para que elas se aproximem, que foi a mesma forma que eu encontrei para trabalhar isso, né? Outra mensagem, isso já dá um gás, um ânimo para elas começarem a aula sem preguiça. Próxima mensagem, antes do método eu não aplicava o aquecimento de socialização. Quando comecei, em imediato, já vi mudanças, principalmente com as alunas que tinham dificuldades em se aproximar uma das outras. Houve uma mudança imediata, veio um vínculo de amizade e tive relatos de mães falando o quanto a filha se desenvolveu em relação ao contato com outras crianças. Extremamente importante e necessário usá-lo. O aquecimento é maravilhoso, pois além de preparar o corpo para a criança na aula, é um momento de quebrar o gelo, a timidez e começar a aula de uma forma dinâmica, mais divertida e prazerosa. Lembra que eu falei para vocês que existiam vários e que a parte dinâmica, maravilhosa, é exatamente isso, né?
Eu preciso fazer com que a minha aula seja super dinâmica para que funcione. Inclusive, agora, eu quero mostrar aqui para vocês um aquecimento de socialização. Aí vocês me dizem se vocês estão vendo aí, porque tem gente nova, e aí eu não sei se vocês vão conseguir. Quem é novo aí, eu não sei se vai entender exatamente, mas aí eu vou mostrar um vídeo, certo? Para que vocês visualizem isso. Estou mostrando aqui, tá certo, gente? No YouTube e no Facebook. Colocando aqui. Vamos lá. Vou colocar nesse aquecimento aqui. Gente, a gente está mostrando o vídeo aqui no YouTube, certo? Aqui a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando a impulsão das alunas, ok? Estou trabalhando a impulsão das minhas alunas. Isso é só um aquecimento. Então, o aquecimento, de uma forma, está um pouco lento, né? Mas o aquecimento é justamente a preparação. Então, eu vou trabalhar diversos saltos durante a aula. Então, vou ativar os músculos inferiores, né? Então, a gente vai trabalhando aí algumas atividades que desenvolva a impulsão nas minhas alunas, certo? Aqui, consegui tirar. E agora, deixa eu tirar aqui rapidinho, gente, a tela. Prontinho. Eu posso utilizar o aquecimento de socialização sempre. Quando eu falo sempre, é sempre mesmo. Sempre, 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 sempre. E você pode até pensar que você não tem como fazer um aquecimento de socialização porque você tem muitas alunas na sua turma, ou porque talvez você não tem tanto tempo, né? Sua aula já é curta. Então, como você fazer isso? Mas, gente, professoras, prestem atenção numa coisa. Quando vocês organizam sua aula, fazem essa rotina, como eu falei, tem o segmento, vocês vão desenvolver as atividades dentro de cada tempo ali. Vou explicar melhor. Tem quando a gente faz lá o nosso padrão de aula, aí a gente faz assim, a parte inicial, a parte no meio aqui e a parte final. Eu vou colocar aqui pelo menos 10 minutos para o início, 15 a 20 minutos aqui no meio, tantos minutos, dependendo da quantidade de tempo da sua aula, né? Então, você precisa fazer essa divisão, você precisa fazer essa organização para que dê certo. E vai ficar, entende? Carlos, fantástico, Mônica. Aquecimento e socialização aquece o corpo e o coração. É exatamente isso. Adorei, vou usar isso também, Carlos. Acende, aquece o corpo e o coração. E é exatamente isso, né? Nossa forma de trabalhar, nossa forma de passar isso para a aluna é que vai fazer diferença no desenvolvimento dela, né? Então, como eu falei para vocês nas lives anteriores, né, durante a semana, nós precisamos trabalhar todo o conjunto, né? Eu preciso trabalhar todo um conjunto. Se minha aluna ela não compreende, lembra que eu falei para vocês, a gente teve o tema de alunas que compreendem, executam todos os passos de forma divertida? Pois é, aqui nessa compreensão é o ponto-chave. Se ela não entender o movimento, ela não vai conseguir desenvolver ele, ela não vai conseguir executar ele. Então, você precisa explicar para a sua aluna, mostrar, você precisa desenhar, você precisa mostrar imagens, pegar objetos, tudo que você imaginar aí em relação à sua criatividade, entende? E se você
eu já me perguntaram isso também. Mônica, eu não consigo fazer esse aquecimento de socialização, porque durante a minha aula as minhas alunas já não são nem focadas, as minhas alunas são todas perdidas, não consigo fazer, perde muito tempo da aula. Ou você faz o aquecimento de socialização, ou você vai fazer só o aquecimento. E por que não fazer o aquecimento de socialização, sabe? Ali dentro você vai ter muitos ganhos, né? Muitos ganhos. E não só fisicamente, né? Como o Carlos falou aqui, aquece o coração, mentalmente também, né? Por dentro a criança vai se desenvolver, vai ter contato com outras alunas e por aí vai, entende? Então são benefícios assim que às vezes nem não dá nem para mensurar pela, pela grandiosidade desses benefícios. Mônica, me diz uma coisa. Tem alguma situação que eu não posso ensinar, eu não devo trabalhar o aquecimento de socialização? E a minha resposta é não, não tem. Você deve trabalhar em todas as aulas. Todas as aulas. Mônica, mas eu tô ensaiando para o espetáculo. Como é que eu faço? Aí você precisa fazer o aquecimento para ensaiar. Você não vai dar conteúdo porque você já deu conteúdo, já está na hora de ensaiar, já terminou o conteúdo, agora é só ensaio. Então, você precisa aquecer o corpo da criança para que ela possa ensaiar. Entende? Então, sim, ele precisa ser feito sempre, em todas as aulas. E se você não usar o aquecimento de socialização, você vai se prejudicar, porque você vai ter alguns probleminhas aí com suas alunas, né? Em relação à lesão, em relação a machucada, em relação a impacto, em relação a isso, aquilo, coluna. Gente, é o corpo, é a criança. E ela pode até não sentir hoje, né? Na aula. Mas lá no futuro ela vai lembrar. Foi aquele salto que eu dei. Foi aquele negócio que eu fiz. Quanto tempo... Achei muito boa a pergunta. Quanto tempo devemos praticar o aquecimento com as crianças? Depende muito, muito mesmo da sua aula. É a Charlotte, né? Depende muito, muito da sua aula. Depende da quantidade. Eu tenho 50 minutos de aula a 1 hora, né? Então, dependendo da quantidade de conteúdo que eu vou dar no dia, como é que eu vou trabalhar aquele conteúdo, eu faço uns 10 a 15 minutos de aquecimento. Dependendo, né? Se não, eu faço 10 minutos. Não gosto de trabalhar com menos do que isso, porque eu trabalho tanto em dupla, como em trio, como a turma toda, um grupo um lado, um grupo do outro, porque não dá para mim não desenvolver, não dá para mim não ativar o corpo da minha aluna, porque senão elas vão se prejudicar. Então, eu preciso ativar. Se hoje eu vou trabalhar impulsão, eu preciso fazer atividades para os membros inferiores. Ah, mas se eu vou trabalhar braço, aí eu vou subir aqui, vou aquecer de outra forma, entende? Então, em relação ao tempo, é maravilhoso você trabalhar de 10 a 15 minutos, tá? Por que não fazer apenas o aquecimento de socialização para a aula, né? O aquecimento de socialização, ele não é para ensinar conteúdo. O aquecimento de socialização, ele é um segmento. Então, você vai fazer o segmento e depois vai para o próximo segmento. Porque ele não ensina, ele é para aquecer. Se você for fazer uma corrida, vai lá correndo uma maratona, como é que você se aquece? Você já vai direto correndo? Você já vai? Não, você vai fazer um aquecimento ali, vai começar por uma caminhada, né? Mais ou menos, Mônica, eu não sei fazer aquecimento de socialização, o que eu faço? Trabalha como se estivesse subindo em cada degrau, né? O
o conteúdo que eu vou dar está lá em cima. Mas eu preciso, para me chegar lá em cima, eu preciso ir trabalhando devagarzinho, aos poucos, né? Para que eu consiga chegar lá em cima de uma forma bem melhor, bem mais desenvolvida, né? E como é que você pode fazer isso? Com menos intensidade. Mônica, eu vou correr. Então, para você começar, você começa andando, fazendo uma caminhada, não é? Mônica, hoje eu vou fazer um trabalho só de conhecimento corporal, de um esquema, alguma coisa. Pois aí você trabalha um relaxamento, uma coisa, sabe? Tudo que antecede determinadas movimentações, determinados conteúdos, tá certo? Então, é só pensar numa escadinha. Ou então, pensa na maratona. Aquecimento. Meu Deus, hoje eu preciso criar um aquecimento para trabalhar os... A gente está falando de impulsão aqui, o salto. Para trabalhar isso, para trabalhar aquilo. Aí você só precisa lembrar de uma coisa. Você só lembra da história da maratona. Para mim entrar numa maratona, eu preciso começar caminhando. Para que eu vá entendendo meu corpo, meu organismo e tudo. Vá se adaptando àquele ritmo para que depois eu comece com a intensidade, né? Eu comece a aumentar a intensidade desse movimento. O momento correto para você fazer o aquecimento de socialização, aí é o único segmento que eu vou falar para vocês, tá? De hoje. Mas aí depois eu vou dar a ordem direitinho. Após a reverência. Então, você vai fazer o aquecimento de socialização após a reverência. Então, o início da aula é minha reverência, tá? Entrou na aula, já vai fazendo a reverência. Aí, após isso, é que vai entrar o aquecimento de socialização, certo? A garganta aqui tá daquele jeito. Como eu descobri isso? Eu até iniciei falando para vocês, em relação à primeira vez que eu usei, como foi que eu desenvolvi, como foi que eu criei essa ideia de aquecimento e socialização, foi justamente por conta de uma discussão de alunas, né? Eu queria brincar ali, eu já queria trabalhar logo no início da aula, porque eu sabia que no meio da aula, para o final, eu não ia conseguir fazer esse trabalho, porque elas estavam meio que assim, um grupinho dividido, né? Então, eu comecei a fazer, eu colocava a fulaninha de tal com a outra fulaninha que não se gostava. Elas faziam um aquecimento, elas duas juntas, né? Fazendo a atividade, elas duas juntas. E por aí ia, né? Eu ia fazendo, deixa eu ver aqui, quero mostrar para vocês uma forma muito legal de você fazer esse aquecimento, né? Utilizando duplas. Mônica, mas tem um grupo, é um grupo, pois utiliza um por um, depois você vai, faz a dupla, e depois você vai, faz o trio, depois faz vai aumentando de acordo com a quantidade das alunas que você tem, entendeu? Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês uma ideia de aquecimento muito simples, tá bom? Mas eu quero que vocês observem que, da mesma forma, elas vão estar, não vão estar se abraçando, se beijando, porque a gente já fazer isso no início, aí a criança já pega logo uma raiva, né? Então, aí, o que acontece? O que acontece? Vou colocar aqui para vocês entenderem, tá bom? O pessoal do YouTube tá assistindo os vídeos que eu tô colocando, só para recapitular, viu aí vocês? Vamos lá. Aqui. Enquanto vai passando aqui para a galera do YouTube, do Facebook, eu vou narrando para vocês. Vamos pensar numa rádio aí agora. Eu vou narrando para vocês. A Ceicinha vai para lá. Como é? Elas estão começando no pé com o calcanhar em dupla e aí deu um abraço. Isso aqui o nível já está aumentando, né? O abraço, né? O abraço é já quando eu conseguir fazer com que elas
se olhassem e fizessem um giro. Ou quando elas, deixa eu ver aqui se tem outra dinâmica aqui. Sim. Gente, tem tanto aquecimento, tanta coisa bacana que você pode utilizar na sua aula que é assim fora do comum, tá bom? Inclusive aqui é uma outra forma de aquecimento e socialização que vocês estão vendo direitinho aí, né, galera, no YouTube? Vocês estão vendo direitinho que onde eu tô apontando essa aí da amarelinha, né? É uma outra forma muito bacana. E subindo. Uhum, uhum. Olha uma forma de aquecimento de socialização de uma forma cantada, né? Eu estou aquecendo, você pode botar as crianças uma de frente para a outra para fazer essa atividade que eu estou fazendo aí, tá bom? Você pode colocar o bambolezinho ali dentro para que ela fique de frente, tá? Igual a que a gente está fazendo o grupo, o pessoal do Instagram tá mostrando um outro vídeo agora, tá? E você pode fazer essa atividade com elas, uma de frente para a outra, né? Pode fazer com um bambolê só. Agora que a gente está em época de pandemia, a gente dá uma diversificada aí, né? Aí coloca 2 bambolês. Mas é interessante que você desenvolva esse trabalho com elas, né? De acordo com a ideia da aula, certo? Chegou, né, Ceci? Chegou. Aí, gente, esse é um aquecimento que você pode fazer de uma forma divertida, né? Não só o aquecimento vou iniciar aqui em dupla. Não, você consegue fazer um grupo maior, né? Dividir a sala toda em dupla e ir por aí fazendo o aquecimento com a musiquinha cantada, que a gente utilizou a musiquinha aqui dentro fora, tá bom? Mônica, quanto tempo demorou para você perceber os resultados? Eu percebi os resultados de uma forma imediata, né? Eu li até aqui para vocês o comentário de uma professora, né? Antes do método, eu não aplicava o aquecimento de socialização, mas quando eu comecei, imediato já vi mudanças, né? Ela teve o feedback das mães, ela teve o feedback das alunas, então tudo isso fez com que ela crescesse, ela se desenvolvesse na aula, né? Então é muito palpável, né? É muito palpável essa forma de trabalho, porque eu consigo visualizar assim o desenvolvimento da minha aluna, certo? Em relação os mesmos, Mônica, eu posso usar os mesmos, o mesmo aquecimento toda a aula, ou eu tenho que ficar mudando? Você vai fazer o aquecimento, a sequência de aquecimento, de acordo com o seu conteúdo principal. Já pensou? Ontem eu fiz o aquecimento de impulsão, mas hoje na aula eu não estou muito afim de fazer uma atividade nova, vou fazer o mesmo aquecimento. Só que hoje, o conteúdo de hoje é os braços, né? Tem que trabalhar os braços. Mas não tem nada, não. Aí me diz o quê? Você tá por um acaso trabalhando o que você vai trabalhar de conteúdo no meio da aula, durante a aula? Não. Então, todos os aquecimentos que você for fazer, ele precisa ser direcionado para o seu conteúdo de aula, né? Então, vou fazer conteúdo os pés, então trabalho parte inferior. Vou fazer conteúdo lá para cima, superior. Então, não tem como você repetir o aquecimento, né? Não tem como repetir. Mônica, eu não sei. É tão chato. Toda vez eu tenho que criar
um aquecimento, ou toda vez eu tenho que criar uma sequência, agora eu ainda tenho que criar sequência de aquecimento. Gente, como eu falei para vocês, não é bicho de 7 cabeças. Não é. É só você fazer a mesma movimentação, a ideia de movimentação, que você vai trabalhar lá. Correu, então eu inicio caminhando, entende? Tudo com menos intensidade, né? De uma forma mais lenta, ok? Onde as pessoas mais erram ao fazer o aquecimento e socialização? É justamente botando ele como a parte principal da aula, né? Ou colocando o aquecimento e socialização de lado. Ou então não desenvolvendo atividades ali dentro, não explorando possibilidades dentro de um aquecimento e socialização, né? Então, vocês precisam ter muito, mas é muita atenção ao fazer essas atividades. E quando você começar, vai por mim, vai ser de uma forma mas tão natural, que você... hoje eu vou fazer uma aula aqui, já criei o aquecimento aqui rapidinho na minha cabeça, né? Quando vai se tornando muito natural, que você não precisa nem olhar em papel, você não precisa ficar anotando direto tudo que você vai fazer, né? Detalhe por detalhe. Como eu já falei para vocês lá na primeira aula, como é que você pode dividir, como é que você pode anotar cada movimento para que você não faça, descreva, a criança vai levantar a perna direita, e depois ela vai levantar a perna esquerda. E depois ela vai pôr a mão na cintura, porque ela vai subir no saltinho da mamãe. E depois, você descrever isso tudo, você vai colocar lá só o movimento que você vai fazer, entende? E aí vai ficando muito tranquilo a sua aula, né? E a forma certa de fazer... Desculpa, gente. E a forma certa de fazer é fazendo esse desenvolvimento que eu falei para vocês. Explorem muito. Percebam a necessidade das alunas de vocês. Se vocês têm uma aluna que não está muito bem em determinado ponto ali, seja no corpo, seja na atenção, você consegue trabalhar esse aquecimento e socialização até na atenção. Inclusive, eu tenho um aqui maravilhoso para mostrar para vocês, né? Vamos lá. Deixa eu modificar aqui de novo para botar o próximo aquecimento, que a criança, vocês vão perceber como elas vão trabalhar o foco, a atenção aqui nessa ideia de aquecimento, tá bom? Vou colocar aqui. Vamos lá. Pessoal, vocês aqui estão conseguindo ver direitinho a imagem, né? Deixa eu colocar aqui a... Certo? Deixa eu tirar aqui. Um pouquinho embaçado, mas deu para entender. Eu acho que é porque tá indo um pouco lento aqui. Fica um pouco pesado quando a gente joga aqui essas imagens ou vídeos, tá bom?
mas eu acredito que vocês conseguiram realmente pegar, né? Mônica, por onde eu começo a criar o meu aquecimento e socialização? Você vai criar depois que você pegar o seu conteúdo de aula por aula. E a gente já fez isso no aquecimento durante a semana, durante essa semana agora. A gente fez como dividir, como colocar em cada aula, calendário, desenvolver aqui, tudo eu mostrei para vocês. Então, agora vocês vão pegar esse conteúdo e colocar, já dividir. Eu acredito que vocês já dividiram esse conteúdo, tá? Porque a gente fez junto, né? Então, você vai pegar esse conteúdo. Hoje eu vou trabalhar esse exercício. Então, meu aquecimento vai ser dessa forma, tá certo? Então, também você pode observar mais uma vez as diversas formas de fazer esse aquecimento lá no perfil, lá no feed. Gente, mas é muito simples quando você começa a fazer, a entender esse movimento, a entender tudo para você vai ser uma sequência. Tudo para você vai conseguir desenvolver uma sequência. Mas você precisa iniciar, né? Então, vai iniciando aos poucos, né? Mônica, eu não consigo criar uma sequência para durar 10 minutos de aula. Pois vai menos, né? Mas que você consiga trabalhar, que você consiga desenvolver sua aula a partir do aquecimento e socialização, tá bom? Ele não pode, hipótese nenhuma, ser deixado de lado, ele tem que ser feito toda a aula, tá certo? Então, gente, durante a semana, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar todo o esquema de aquecimento, certo? Nós vamos trabalhar aliás, toda a ordem de uma aula. Como é que eu inicio, tudo de acordo com o método. Como é que eu inicio, como é que eu finalizo, como é que eu faço aqui, em época de espetáculo, o que é que eu faço, em época de isso e aquilo, sabe? Tudo isso a gente vai trabalhar durante a semana. Meu segmento padrão de aula, entende? É um segmento padrão, é uma rotina que vai mudar os exercícios de cada segmento, tá certo? Me diz uma coisa, se vocês têm dúvidas, vocês aí no Instagram, vocês do YouTube aqui, do Facebook, vocês têm dúvidas ou deu para entender bacana? Hoje eu fiquei a live toda encostada porque hoje o negócio foi forte, viu, gente? Aqui, dorzinho nas costas. Mas é isso, né? Poliana, oi, Poliana. E aí? Sem perguntas? Deu para então foi ótimo, né? Porque vocês entenderam tudo, pois está maravilhoso, né? Se todo mundo entendeu tudo, agora a gente só botar em prática. Gente, adorei estar aqui com vocês. Eu amo falar sobre aquecimento e socialização porque é uma coisa que deu muito certo e vem dando muito certo, não só para mim, mas para todas as professoras da comunidade, para as professoras que não estão na comunidade, mas utilizam o nosso aquecimento, utilizam as formas de trabalhar, né? Então, eu estou muito feliz, eu fico muito feliz de falar sobre esse aquecimento e socialização. E assim como falar sobre todo o segmento padrão que a gente vai falar durante a aula, tá bom? Durante toda a aula, durante uma ordem, qual é essa ordem que eu preciso seguir, tá bom? Então, um grande beijo, vou me despedindo aqui primeiro de vocês no YouTube, no Facebook, tá bom? Para finalizar também no Instagram. Amei estar aqui com vocês e aguardem que segunda-feira tem mais. Tchau, tchau. E aí, vocês, galerinha?